Vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites desta sexta-feira, mas antes vamos ver como que a gente se saiu no dia de hoje, quinta-feira. A gente começou com mais de 1.5 gols aqui no jogo do União contra o Ajax, virou 0-0, deu tempo. Os gols do Fenerbahçe que a gente recomendou saíram antes, então a gente não conseguiu pegar essa, mas ganhamos no dupla chance da equipe da Roma diante da equipe do Porto. O único head que a gente tomou foi no dupla chance do Galatasaray diante da equipe do AZ, foi atropelado e ganhamos também no mais dos gols aqui do Twente contra o Bodo. O gol veio no finalzinho, tá? Aqui a gente estava pela vitória do Palmeiras, o gol já saiu muito rápido. Estamos aqui pelo dupla chance do Novo Horizontino, se não me engano, e estamos de olho no São Paulo. Então tomara que seja um resto de quinta-feira aí bem interessante. Para essa sexta eu separei esses 4 jogos. Os meus palpites para eles vão rolar depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinado aqui para mais um vídeo. E antes de mais nada, se você é novo aqui ou mesmo recorrente, mas ainda não está inscrito, verifique e deixa o like e se inscreva no canal. A gente começa analisando o primeiro jogo do dia, jogo do Brighton contra a equipe do Chelsea. O Brighton está apenas na 10ª colocação aqui, está com 34 pontos, ainda sonha aqui com uma competição europeia, mas precisa de uma arrancada forte nesses últimos jogos. O time vem oscilando em termos de resultado, né? Alternando aí vitórias, empates e derrotas. Ele tem 4 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, mas se você filtrar pelo critério casa fora, o desempenho é um pouquinho pior. São só 3 vitórias em casa nos últimos 10 jogos, mas vitórias contundentes contra Tottenham, City e também o próprio Chelsea no último jogo final de semana da Copa da Inglaterra. Então o Brighton avançou, o Chelsea acabou eliminado. O time tem ainda uma lista de desfalques relevante para o confronto, de se destacar aqui a ausência do Solimart e também do Milner. O Wilfer, o Lewis Dunk e o Estupiñán podem voltar, são dúvidas para esse confronto e adicionam todos bastante a essa equipe que é municiada pelo Mitoma, que joga muita bola, e o Welbeck, que é um bom atacante. O Chelsea tem alguns desfalques para o confronto de hoje. Se destacar que o Mudryk está suspenso e o Nicholas Jackson, o outro atacante referência, também está lesionado. Então o time vai com um Cucu, que é muito bom jogador, mas ainda não se firmou na equipe do Chelsea, municiado pelo Cole Palmer, que é absurdo, e o Madueke, que também está jogando muita bola. O Chelsea, ele é um time que marca muitos gols, mas ele também sofre muitos gols. Pode olhar que todos os jogos do Chelsea aqui, praticamente, o adversário conseguiu marcar. Nos últimos 10, só o Everton que não. O resto todo fez gol no Chelsea. Então o Chelsea é uma equipe irregular, assim como é a equipe do Brighton. Então o mercado de vencedor do jogo, eu particularmente não gosto bastante, muito não. E vou para o mercado de gols, eu vou no mais de 2.5, mesma aposta que eu fiz no último confronto. A linha está em 3,5, então vamos tentar buscar esse mais de 2.5 aqui. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Girona recebendo o Getafe, mas esse jogo aqui eu vou pular, vou falar rapidinho dele, porque o Girona, dos times que estão entre os 10 primeiros, ele só tem menos derrotas do que a Real Sociedade. De resto, ele foi o time que mais perdeu. Ele é um time inconsistente no campeonato, apesar da 8ª colocação, 20 gols marcados, 16 sofridos. Ele pega o Getafe, que tem uma das melhores defesas da competição, mas um dos piores ataques. Então, assim, a linha é essa mesmo de vencedor do jogo, odd 2, ou o Getafe dupla chance. Se o Getafe faz um gol, o Girona tá no salmo, mas se o Girona é quem sai na frente, o Getafe vai ter muita dificuldade de empatar, então o confronto tá bem precificado na minha visão, e eu vou acabar ficando de fora. Eu gosto de apoiar a equipe do Bolonha, e vou mais uma vez no confronto de hoje. O Bolonha, ele é o time que fecha aqui praticamente a briga, né, pela Liga dos Campeões, com a Lazio dando uma desgarrada com 45, mas uma vitória hoje coloca o Bolonha a 4 pontos. Então ainda está muito aberto entre esses 4 times as vagas para a competição europeia. O Bolonha, ele foi eliminado da Liga dos Campeões e agora ele quer retornar. Ele obviamente não tem o elenco tão forte quanto no ano passado, mas ainda assim tem uma defesa que continua sendo de muito gabarito. O time só perdeu um dos últimos 10 jogos, e nos jogos em casa também uma equipe bastante sólida, com vitórias e também com algumas derrotas, mas só na Liga dos Campeões. Então no campeonato italiano, o Bolonha basicamente está invicto em casa. Vou mostrar aqui para vocês. Ele tem 5 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. O Torino é um time que tem limitações. Hoje não vai poder contar com o Samuel Ricci, é uma baixa relevante, e o Duvan Zapata também está lesionado. Então, desfalques relevantes para um time que é mediano. Então, o Torino, ele não tem um ataque muito forte e a defesa ainda sofre muitos gols. Então, a gente fica muito bem defendido no menos 0,25 do Bolonha, se a gente conseguir entrar, eventualmente em dupla chance de sair atrás. É melhor time, joga em casa. Está focado agora 100% na competição. O Torino tem uma limitação defensiva. O Bolonha é muito sólido defensivamente. Então eu gosto aqui das chances do Bolonha. Para mim vence por 1 ou 2-0 aqui este confronto. Para poder finalizar, a gente tem o Augsburg recebendo a equipe do Leipzig. E nos últimos 5 jogos da Bundesliga, ninguém somou mais pontos do que o Augsburg. Só que em 2025, só 2 dos 6 jogos que ele fez
foram em casa. Então ele está aqui com 2 empates e 3 vitórias na Bundesliga nos últimos jogos, e mesmo assim ele está na 12ª colocação, ou seja, a situação era bastante ruim para o Augsburg, que estava flertando com o rebaixamento. O momento é muito bom, resta saber se o time vai conseguir manter diante de um Leipzig que o futebol jogado do Leipzig não está refletindo nos resultados. Era para ele somar ainda mais pontos. A gente conseguiu pegar a vitória diante da equipe de São Paulo aqui no último jogo. A gente apoiou essa equipe e eu vou apoiar hoje de novo. Eu gosto muito desse ataque com o Šeško, com o Openda. O Urban é uma baixa relevante, tá? O Antônio Nusa também, mas ainda assim é um time que tem mais qualidade no meio campo, principalmente com o Simons e com o Haidara. Uma defesa que acaba titubeando. Os jogos em casa não encantam bastante, mas eu acho que tem um desnível técnico aqui. O Augsburg está muito acima do que ele consegue produzir. O desempenho em casa, ele é até interessante na competição, é um jogo perigoso, tá? Mas... E o RB também não tem um bom desempenho fora, mas eu acredito na virada e no RB se mantendo aqui com uma das vagas para a próxima Liga dos Campeões. É um dos times mais fortes junto com o Stuttgart. Eu acho que fica entre esses dois aqui, inclusive, beleza? Então eu vou no empate a 1 do Leipzig, porque se empatar também, com essa força que o Augsburg está mostrando recentemente, a gente tem pelo menos o nosso reembolso. Então esses são os meus palpites para esta sexta-feira, e eu pergunto a você quais os seus. Comente aqui, a gente se vê no próximo vídeo, beleza, pessoal? Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!